Olá! A nossa aula de hoje é sobre classificação dos triângulos. E há dois tipos de classificação. A classificação quanto aos lados, que é quando eu analiso os lados do triângulo, e a classificação quanto aos ângulos, que é quando eu analiso os ângulos, que é a parte interna. Então, primeiramente, classificação dos triângulos quanto aos lados. Nós temos aqui triângulo equilátero. Então, o triângulo equilátero é o triângulo que possui três lados iguais. Então, os três lados são iguais. Triângulo isósceles. Ele possui dois lados iguais. Então, esses dois lados são iguais, esse lado aqui é diferente. E triângulo escaleno. Ele possui aqui os três lados diferentes. Essa marcação aqui é só para mostrar que tem um risquinho, aqui tem dois, aqui tem três, para indicar que nenhum lado é igual ao outro. Então, classificação quanto aos lados. Então, triângulo equilátero, três lados iguais, triângulo isósceles, dois lados iguais, esse lado é diferente, e triângulo escaleno possui três lados diferentes. Agora, a classificação quanto aos ângulos. Primeiramente, triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo é o triângulo que possui três ângulos agudos. Então, ângulos agudos são ângulos menores que 90 graus. Então, vamos supor que eu tenho aqui um triângulo e cada ângulo mede 60 graus. Então, 60 graus é um ângulo agudo, menor que 90 graus. Triângulo retângulo, esse é um dos triângulos mais conhecidos e mais utilizados, que ele possui aqui um ângulo reto de 90 graus. O ângulo reto, ele é indicado por esse quadradinho. Então, esse quadradinho que indica que o ângulo mede 90 graus. E por fim, o triângulo obtusângulo, ele possui um ângulo obtuso. Então, o que é ângulo obtuso? São os ângulos maiores que 90 graus e menores que 180, ou seja, está nesse intervalo. Então, vai de 91 graus até 179. Então, aqui eu tenho um ângulo maior que 90 graus. A abertura dele é maior que 90 graus. Então, nós temos aqui esses 6 tipos de triângulos. Aí, de acordo com essas informações, eu tenho aqui para vocês dois exemplos. A atividade que eu passei para vocês é uma atividade onde você vai classificar os triângulos. Então, olha só esse exemplo. Observe os triângulos a seguir. Então, o triângulo 1, 2 e 3. Quanto aos lados, os triângulos 1, 2 e 3 são respectivamente. Então, o enunciado diz que eu vou analisar aqui os triângulos com relação aos lados. Então, na ordem, esse primeiro triângulo, então aqui mostra que esses dois lados são iguais, esse lado é diferente. Como nós acabamos de ver, esse triângulo é chamado de triângulo isósceles. Então, eu já vou excluir aqui a letra A e também a letra C. Então, ou é a letra B ou a letra D, porque aparece aqui como primeira opção isósceles. Então, vamos analisar agora o segundo triângulo. Como mostra aqui, os lados são diferentes. Aqui eu tenho 1, aqui 2, aqui 3, ou seja, os lados são diferentes. Então, aqui eu tenho um triângulo escaleno. Então, aqui, letra B. Aqui a letra D já furou, né? Tá falando que esse triângulo aqui é equilátero. E por fim, confirmando que a letra B, aqui eu tenho um triângulo equilátero, onde aqui os três lados são iguais. Então, de acordo com a classificação, minha resposta é a letra B. Outro exemplo. De acordo com os ângulos, classifique os triângulos abaixo. Então, aqui eu vou analisar os ângulos, que é a parte interna. Na letra A, como vocês podem observar, eu tenho aqui um ângulo de 110 graus, ou seja, ele é maior que 90 graus. Então, ele é chamado de triângulo obtusângulo, porque ele tem um ângulo obtuso. No caso aqui, 110 graus, é um ângulo obtuso. Na letra B, eu tenho aqui três ângulos de 60 graus, ou seja, três ângulos menores que 90 graus. São três ângulos agudos. Então, esse triângulo aqui é chamado de triângulo acutângulo. E por fim, eu tenho aqui na letra C, esse quadradinho aqui, que indica um ângulo reto de 90 graus. Então, por esse motivo, ele é chamado de triângulo retângulo. Ok?